pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é a Débora Calazans, eu sou a gerente da IME Canadá aqui no Brasil, para quem ainda não me conhece. E hoje aqui comigo tem a Yanoa Loureiro, ela também é parte da nossa equipe aqui do Rio de Janeiro, do escritório da IME aqui no Brasil. Bom, antes da gente começar a falar do nosso tema principal, que é a respeito da comprovação de vínculos, a gente vai dar alguns recados, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar das consultorias presenciais que a Celina vai fazer aqui no Brasil, tá? Vão acontecer essas consultorias no próximo mês de abril. Então, eu vou falar as cidades que a Celina vai realizar essas consultorias e os dias também. E tudo isso também vai estar lá no nosso site. Em Recife, a Celina vai fazer consultorias nos dias 3 e 4 de abril. Em Fortaleza, a Celina vai estar nos dias 6 e 7 de abril. No Rio de Janeiro, aqui no Rio, a Celina vai estar nos dias 9, 10 e 11 de abril. E em São Paulo, a Celina vai fazer as consultorias nos dias 13 e 14 de abril, tá? Vocês podem ir no nosso site, no www.imefencanadá.com/consulta. Você entrando no nosso site, na página principal, lá em cima você já encontra a abinha de consultas, tá bom? Então, relembrando, Recife 3 e 4, Fortaleza 6 e 7, Rio de Janeiro 9, 10 e 11 e São Paulo 13 e 14 de abril. Tudo no mês de abril, no próximo mês. E também vão ter as palestras junto com a A3RA. Então, as palestras vão estar no Recife, Rio de Janeiro e dia 12 de abril em São Paulo. E aí, se você entrar no nosso site, na barra superior, tem lá escrito palestras, e aí vocês podem ficar sabendo de todas as informações. Vai ser super divertido, vai ser super legal, informativo, vão ter uns stands, né, das principais instituições de ensino, vai ter palestra das escolas, da Langara, da Sêneca, da Capilano, da Centennial, enfim. Então, para saber mais informações, vocês podem entrar no nosso site e ficar sabendo de tudo. É isso aí. Então, lá no final da nossa live, a gente vai relembrar todas as datas, vamos falar tudo um pouquinho mais sobre o evento que vai ter no próximo mês aqui da IME, junto com a A3RA Intercâmbio, que é a nossa parceira. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai falar sobre comprovação de vínculos. Né? Esse tema ele é muito subjetivo, ele é sempre até polêmico, sempre as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Eu vou só relembrar que a gente vai falar de comprovação de vínculo com foco em visto temporário, ok? Não tem nada a ver com qualquer outro tipo de procedimento. A comprovação de vínculo aqui é referente, por exemplo, a um visto de turista ou a um visto de estudo. Exatamente. Eu vou separar por tópicos para ficar mais fácil, né? Para a gente poder ir acompanhando, para vocês entenderem melhor. Então, o primeiro tópico que a gente vai falar é a questão que todo mundo sempre pergunta, que as pessoas sempre questionam, é estar empregado ou não durante o procedimento do visto, né? No momento, no pedido do visto. É muito importante que sim, que você se mantenha empregado durante o processo, durante todo o processo, tá? Por quê? Primeiro, durante o procedimento, o oficial, se ele quiser documentos extras referentes, ele pode solicitar, ok? Outra questão que muita gente fala, mas se eu vou passar tanto tempo no Canadá, eu vou fazer um college, por exemplo, 2 anos no Canadá, por que eu vou ter que estar empregado? Porque você ainda não foi, ok? É importante falar isso. Nenhum visto é garantido, então, portanto, né, até você chegar no Canadá, até você obter o seu visto, é importante você ter esse vínculo com o seu país. Exatamente, porque o oficial ele vai querer ver o seu hoje, entendeu? A sua estabilidade atual. Ele quer ver que você está mantendo a sua rotina normal. Isso vai ser concedido em quem tome decisões precipitadas e peça demissão
antes de ter a certeza que o seu visto vai ser aprovado. Até mesmo porque, caso venha acontecer uma negativa, tá? Você, quando for reaplicar e você tiver desempregado, porque no decorrer do processo você pediu demissão, isso vai ser um agravante. Vai trazer mais riscos ainda para que você tenha uma nova negativa. Então, eu sei que é difícil, às vezes a ansiedade fala mais alto, mas é bom a gente reforçar isso. É sim importante se manter empregado durante a solicitação. Tem muita gente até que pergunta, mas hoje eu estou empregado, mas o oficial sabe que eu vou ficar lá muito tempo. Ele não sabe que eu vou ter que me desfazer do trabalho. Sim, ele sabe, mas no momento da sua aplicação é importante que você esteja trabalhando. Exatamente isso. Um outro ponto é, você está trabalhando, mas aí existe, claro, várias formas, né? Tem gente que trabalha sob o regime da CLT, né? Trabalha registrado, tem gente que não, ou faz serviços freelancers. Então, assim, existe maneiras distintas de você conseguir comprovar, né, esse seu trabalho, esse seu vínculo empregatício. Então, por exemplo, a gente falando sobre trabalhar como freelancer, como autônomo, aqueles casos que a pessoa, por exemplo, não possui nenhum tipo de registro oficial, não possui CNPJ, não tem um MEI, né, um microempreendedor individual. A pessoa, às vezes, pode falar, mas será que eu consigo comprovar? Com certeza. Consegue comprovar sim, você de uma indicação dizendo que você trabalha, de repente você tem algum tipo de nota fiscal e assim você consegue comprovar. Exatamente. Por exemplo, se você, mesmo que você preste algum tipo de serviço que você só emita alguns recibos, eles podem ser utilizados, né? Carta de fornecedores ou de clientes. Também tem a questão, mas olha, eu recebo pelo serviço que eu presto, pelos serviços que eu ofereço, eu recebo diretamente na minha conta. A gente vai procurar um jeito de utilizar, de mostrar que apesar de você... por esse serviço e que... Exatamente, que apesar de você não ter um registro, você é remunerado por aquilo. Então, assim, melhor você conseguir comprovar de alguma maneira que você presta serviços, mesmo que seja de maneira autônoma ou freelancer, que você colocar, por exemplo, que você está desempregado. Mas tudo que é colocado na solicitação, na aplicação, tem que ser comprovado. Não é apenas falar que trabalha. Tem que ter a comprovação. Até porque tem alguma coisa que não seja verdadeira. A gente sempre tem que colocar a verdade. Exatamente isso. Aí a gente passa também para o caso dos empresários. Aí realmente as pessoas que possuem empresa, que possuem um contrato social, ou que possuem um MEI, que possuem um CNPJ, possuem um registro oficial. Nesses casos, não basta você apenas ter a empresa. Porque existem pessoas, por exemplo, que têm um CNPJ, né, tem uma empresa aberta, mas ela não utiliza, né? Aquilo ali está parado por um tempo. Então, não adianta só isso. No caso das pessoas que são empresárias, elas têm que comprovar que elas possuem uma remuneração referente à empresa, né? Que ela tem lucros, enfim, retirada de lucros, o controle da empresa. São alguns que podem ser trabalhados. Notas fiscais, né? De serviços prestados pela empresa. Não adianta só você ter um CNPJ. A mesma questão, é um conjunto de documentos, né? Aí a gente volta falando, mesmo que você seja empresário ou que você trabalhe sobre o regime CLT, não saia do emprego ou não paralise as suas funções ou o andamento da sua empresa, tá? Durante o procedimento. Mesmo que você seja empresário, continue normalmente com a sua rotina, ok? O empresário também tem um ponto a mais. Se a empresa for continuar aqui no Brasil, né, em pleno funcionamento, e você é um vínculo que a pessoa vai ter, né? Exatamente. É algo que ela está deixando aqui, além de também prover o quê? Uma ajuda renda financeira, uma renda que ela vai ter. No Canadá e você tem uma empresa aqui, e essa empresa vai estar rendendo para você um dinheiro que pode te ajudar, né? Exatamente. Aí já ajuda também, já entra na parte da comprovação de renda também.
que a gente falou nas nossas 2 últimas lives anteriores. Agora, quem já trabalha com CLT, né, registrado em carteira assinada mesmo, é aquela questão, são os olerites que devem ser apresentados, né, se possível uma declaração da empresa também, né, então é mostrar que você não está de aviso prévio, ok? É porque às vezes as pessoas, os clientes, às vezes, mas como isso diretamente para a minha empresa? Não necessariamente você precisa falar para o seu empregador que você está com esse projeto. Entende? Você pode pedir simplesmente uma declaração que comprove que você está trabalhando, que você não está de aviso prévio, que de repente você vai, por exemplo, no visto de turista, você vai tirar umas férias. Férias, exatamente. No caso de visto de turista, ainda tem isso. Né? Se você trabalha, você tentar mostrar que o que você quer ir fazer, o seu principal propósito é, por exemplo, passar férias. Né? Então, se você trabalha registrado, você tem essa opção de pedir essa carta, né, ou algum documento que mostre que você tem direito ao período de férias. Né? Então, isso também é um ponto muito positivo. E outra coisa, porque às vezes a pessoa, porque eu não quero falar na minha empresa, né, eu não quero que as pessoas saibam, ou simplesmente pela questão de terem consciência que, como o visto ele não é garantido, não é bom você ficar falando, né, de algo que você não sabe se... Exatamente, não sabe se vai acontecer ou não. Tem um outro ponto com relação a vínculos, isso é mais voltado para quando já é uma família, que é a questão dos filhos, tá? Você que tem filho e você tá aplicando junto com eles, é muito importante que você não retire os seus filhos das escolas. Você solicitar o visto ou no decorrer do processo. Porque a imigração, ela também vê isso. Ela também pode ver que você já está se desfazendo de tudo, entendeu? Para poder, por algo que você ainda não sabe. Então, assim, mantenha os seus filhos na escola. Se eles fazem curso, se eles fazem qualquer tipo de atividade, mantenha isso, porque isso, de alguma maneira, tá? Depende do caso. Aqui na IME Canadá, a gente analisa cada caso de forma individual. Então, dependendo do caso, isso pode ser utilizado para melhorar a sua comprovação de vínculos, tá? Outra coisa importante, mesmo, eu sou o aplicante principal, eu estou trabalhando e a minha cônjuge ou o meu cônjuge não está trabalhando. Isso é bom ou é ruim ou não tem problema porque eu que sou o aplicante principal estou trabalhando? A gente indica que todo mundo esteja trabalhando, os dois estejam trabalhando. Claro que existem exceções, pessoas que optam em ficar em casa, cuidar justamente. Então, a gente trabalha isso em cima do cenário da pessoa. Mas, caso os dois estejam trabalhando, os dois trabalhem, é importante. É muito positivo. É importante que você mantenha esse vínculo até você ter o seu visto 100% aprovado, exatamente, porque reforçando durante o procedimento, se a imigração quiser, claro, não é uma coisa, falar, Débora, isso acontece sempre. Não acontece sempre, mas pode acontecer, ok? Da imigração solicitar documentos extras, solicitar algum tipo de informação, entrar em contato. Exatamente, entrar em contato com a empresa, né, ou com alguém ali envolvido na documentação, né, que tem o contato ali na sua documentação de vínculo. Então, por isso que é importante você manter esse vínculo até o final. Tá? Outra questão, que ela fica entre o vínculo, fica entre a comprovação financeira, que é a questão dos bens, tá? Isso é um tópico que gera muita dúvida e muita gente sempre pergunta em questão de bens. Exatamente, bens, tá? Bens materiais, imóveis, carros, enfim, né? Eles não vão comprovar, por exemplo, financeiro. Não. O financeiro é valor disponível. O bem, ele ainda não foi vendido, ele ainda não é considerado valor disponível, ok? E já a questão do vínculo. Bem é motivação, ou bem é laço, é alguma coisa que eu deixo aqui no seu país de origem? Sim e não, porque você pode se desfazer dele a qualquer momento. Você tendo visto em mãos, você pode se desfazer dele. Mas a gente não indica que você se desfaça dele antes de solicitar e nem durante o procedimento. Por quê? Antes você mostra que você não teve um planejamento prévio, né? Você não tem uma estabilidade socioeconômica e, portanto, você precisou vender um bem seu
para você poder ter um financeiro, para você poder alcançar o seu objetivo. Ou também o oficial ele pode subentender o quê? Pode subentender que você você já se desfez daquele bem, justamente porque você já não quer mais ficar aqui, você não vai voltar mais, né? E aí dá margem para subentender diversas coisas. A gente sabe, todo mundo sabe que a maioria das pessoas que estão buscando o Canadá, que vão para lá para fazer querem imigrar, mas não é uma coisa garantida, não é uma regra que você vá fazer um college ou uma universidade que você realmente vai conseguir a imigração. Então o oficial quer saber, no final do seu propósito, qual é a motivação que você tem para você retornar? O que você está deixando aqui? Então, a família, né? A família também é importante. A família te dá o apoio, né? Para você poder retornar. Isso é uma motivação para você retornar. Isso. Tudo que você aprende, né? Se você vai para fazer um curso de inglês, você volta com um propósito, né? De você aplicar esse seu inglês em alguma coisa aqui no Brasil. Então, o que você consegue alcançar no Canadá é um motivo para você retornar para o Brasil. Exatamente. Bom, depois de separar por esses tópicos, a gente vai ver se tem alguma pergunta. Eu já vi uma pergunta aqui da Ariane, que é uma pergunta bem interessante. Ela fala assim, a Ariane Faria. Ela fala, sobre o emprego, eu fiquei desempregada, não por opção minha. Eu farei o college e o meu marido está trabalhando e vai continuar até o final do processo. Isso atrapalha no processo? Então, Ariane, você não é um caso isolado. Infelizmente, por conta da situação atual aqui no país, tá? Muita gente passa por situações semelhantes à sua. Isso é algo a ser trabalhado. Porque aí vai tentar, o que tem que tentar explicar no seu processo é que você não pediu, que você não queria estar desempregada. Foi um fato que aconteceu. Então, que aconteceu e você agora está buscando, por exemplo, uma melhoria, até para quando você conseguir voltar ao mercado, você está à frente de muitas pessoas, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que eu posso falar, não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhum risco. Sim, tem, mas são coisas que, infelizmente, a gente não tem como prever que também vai acontecer. Vamos ver aqui. O José Luiz Barbosa Silva, ele falou, meninas, por onde devo começar? Então, José, primeiro de tudo, é muita pesquisa, planejamento, tá? O processo de visto para o Canadá, ou até mesmo o processo de imigração, ele depende de muito planejamento. É importante que você planeje bastante o que você quer, o que se enquadra no seu perfil, o que vai te ajudar, entendeu? O que vai trazer de benefício para você futuramente. Então, assim, ó, muita coisa no site da imigração, óbvio, é o primeiro, é a fonte oficial mesmo. O site do governo do Canadá é o canadá.ca. No nosso site também tem muitas informações. Aqui mesmo, na nossa página do Facebook, nós temos as lives que a gente está fazendo agora, né? Então, tem muita informação que você pode pesquisar para você ter um planejamento bem bacana aí no decorrer. Se não der, vamos supor que não dê certo, né? Você não alcança a imigração, mas você vai voltar com uma boa bagagem, com uma boa experiência profissional, uma experiência pessoal. Isso tudo também é muito importante. Sim, exatamente isso. Tem uma outra pergunta aqui do Arlen Matos. Ele pergunta, tem data limite? Tipo, acima de 35 anos nem valeria a pena tentar? Então, Ali, não existe um limite para nada. Se você tem a intenção, por exemplo, de estudar no Canadá, não existe limitação. Você não precisa ter até uma idade X para você ir para o Canadá realizar algum curso, tá? Idade no Canadá não é limitação para nada, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, senão a gente vai passar para o nosso recadinho final. Acho que por enquanto é isso. A minha esposa está com o Eric Fernandes. Vamos ver, Eric, se tem um pouco a ver, se a gente pode te ajudar. A esposa está com Work Permit em Vancouver, eu irei aplicar para o college no meio do ano. O fato dela estar lá com o Work Permit, óbvio, sem emprego aqui, agrava a minha aprovação no Study Permit que está de vínculos. Eric, eu não consegui entender. A sua esposa já está no Canadá e ela não está trabalhando, seria isso? Se isso não, porque se você não aplicou com ela, se vão ser aplicações distintas, né, individuais, não teria problema, tá? Mas se você quiser entrar em contato com a gente para dar um pouquinho mais de detalhes, manda um e-mail para o contact@imifencanadá.com.
O Emílio está dando parabéns, adorando as informações. Obrigada, Emílio, por acompanhar a gente. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente falou um pouco de comprovação de vínculos. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos nossos comentários e na live da semana que vem a gente volta, ressalta alguns pontos, igual eu fiz com a comprovação financeira, que eu vi que alguns pontos talvez possam ter ficado um pouco superficial, aí a gente pode voltar na semana e falar disso. Mas, de qualquer forma, eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer bastante coisa. Então, para a gente fechar aqui, vou falar novamente a respeito das consultorias presenciais que a Celina vai fazer aqui no Brasil durante o mês de abril. Tem muita gente que fica esperando a Celina vir aqui para ter a oportunidade de fazer essa consulta presencial. Então, vamos lá. Em Recife, as consultorias acontecem nos dias 3 e 4 de abril. Em Fortaleza, acontece no dia 6 e 7. E no Rio de Janeiro, aqui no Rio, 9, 10 e 11. E em São Paulo, nos dias 13 e 14 de abril. Você encontra toda a informação dos horários, né, os dias certinhos disponíveis, dos locais também que essas consultorias vão acontecer, vão ser realizadas no nosso site, no www.imifemcanadá.com/consulta. E também tem as palestras que vão ser feitas com nossa parceira também em conjunto. Então, vamos voltar às datas. Vai ser dia 2 de abril em Recife, dia 5 de abril em Fortaleza, dia 9 de abril aqui no Rio de Janeiro e dia 12 de abril em São Paulo. No nosso site também, você vai poder verificar na aba superior, né, na parte de palestras, todas as informações referentes, os estandes que vão estar lá, as escolas que vão estar participando também, que vão ter palestras, né, das escolas, vai ter, por exemplo, a Langar, a Sêneca, Capilano, Centênio. Então, vai ser muito bacana. Então, vão ter palestra, vão ter estandes também com as instituições de ensino. E você vai poder ir lá visitar gratuitamente esses estandes, conversar um pouco com essas instituições, né, que são as tops no Canadá também. Vai ser um evento muito legal. Então, você entra lá no nosso site também, lá na barra superior vai estar palestras. E você também tem todas as informações, tanto das palestras do Francisco, da 3RA, e da Celina, né, que é uma palestra que acontece em conjunto, quanto a respeito da feira, né, com as escolas, as palestras das instituições e informação sobre tudo. Então, a gente vai ficar agora por aqui. E eu agradeço novamente a presença, a participação de muita gente hoje. Podem continuar mandando as perguntas. Como eu falei, na próxima semana a gente retorna também com esse assunto, responde as dúvidas que ficaram. E também a gente espera vocês na próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde, horário aqui de Brasília. E na segunda, tem a Celina fazendo a live dela. Na semana.